Pessoal, uma boa noite a todos. Para nós é uma grande alegria receber vocês aqui, né? Sentir essa energia maravilhosa que vocês proporcionam para a gente. É sempre, não tem como descrever em palavras a sensação que a gente tem aqui, quando a gente quer falar alguma coisa sobre o Evangelho, alguma coisa sobre o Espiritismo. E eu digo que aqui, quem está aqui na frente é só um mero repetidor de palavras. A gente está aqui para dividir o que a gente conhece, o que a gente sabe. Então, realmente, eu agradeço a cada um de vocês, essa energia maravilhosa que vocês trazem aqui para a nossa casa. É muito bom ver aqui a casa cheia. E que, se a gente conseguir levar um pouquinho de paz para cada um de vocês, nossa, com certeza a nossa missão aqui já vai estar no meio caminho andado. Eu aproveito também para desejar uma boa noite para o pessoal que nos acompanha em casa. Tem alguns recados para dar, né? Nas segundas-feiras, como vocês já sabem, né? Durante a nossa apresentação, lá em cima está tendo a Mocidade Espírita, que é para o pessoal dos 13 aos 18 anos. Para as crianças, nesse momento, também está tendo a evangelização infantil, que é para os 4 aos 12 anos. Então, no final da nossa apresentação, né, a gente faz o passe, que é ali na nossa câmera de passe, e fica o convite para quem tiver a oportunidade de vir aqui nos conhecer presencialmente. Vai ser, né, uma grande alegria acolhê-los aqui. E antes da gente começar sobre o tema dessa noite, que é Em Busca de Deus, que é um tema tão difícil, eu queria fazer um agradecimento muito especial. A gente está começando agora, no mês de fevereiro, né? E como o Wagner sabe, já está aqui há um bom tempo, a nossa casa aqui tem mais de 30 anos. E durante todo esse tempo, vieram pessoas, foram pessoas, algumas desencarnaram, algumas vieram aqui apenas por uma simples passagem. E no mês de janeiro nós tivemos aqui 2 novos colaboradores, o Hilton e Elisângela. Eu digo que às segundas-feiras nós temos aqui o nosso amigo Cláudio, que agora está nos estudos de quinta. Eu não podia deixar de fazer um agradecimento tão especial a ele, publicamente, porque muitas vezes eu vim aqui nessa casa desesperado, revoltado com a vida, muitas vezes sem sentido, e aqui eu comecei a entender que na vida nós vamos ter provações, vamos ter problemas, mas se a gente quiser vencer, é possível. Então, né, ele deixou aqui, né, de fazer suas palestras na segunda-feira, agora está nos estudos de quinta-feira à tarde, sempre às 2 horas. Quem não puder vir, não tem problema, é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube de todos. Então, meu agradecimento muito especial, não só a ele, mas tantas outras pessoas que aqui fazem parte dessa casa, que já fizeram e que de alguma forma me ajudaram, com um sorriso, com um abraço, com uma palavra, e que me ajudaram a entender o que é Deus. É uma coisa que a gente ainda pode ser que não entenda, mas eu comecei a buscar através dos ensinamentos da doutrina espírita, que aqui eu aprendi. E no que eu consegui aprender, eu achei justo, de alguma forma, passar isso adiante. Então, de mais de 30 anos de centro espírita vindo do Senhor, né, estou aqui apenas 9, as coisas foram acontecendo. Então, se hoje eu posso falar um pouquinho daquilo que eu aprendi, eu agradeço a cada um de vocês que está aqui hoje, aos que passaram, e a gente tem muito que somar um com o outro. Então, o tema da nossa noite é Em Busca de Deus. E o que é Deus? Bom, logo no livro dos Espíritos, a pergunta número 1, a resposta que a espiritualidade nos dá é a seguinte: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Se a gente for levar o entendimento espírita, nós vamos, né, conseguir compreender que não há uma entidade sentada lá julgando as pessoas. Deus não é o Senhor. A gente pode analisar que os espíritos foram muito cautelosos em falar que Deus não é um ser, muito pelo contrário, né? Eles nos alertam sobre o que é Deus e não quem é, porque se usasse o pronome que, indicaria a causa
razão ou motivo, e se utilizasse ali o quem, poderia assimilar uma forma muito humana ou até mesmo materialista. E Deus é muito mais do que isso. A gente está acostumado a buscar Deus, geralmente em momentos de dor. Mas aonde que a gente busca Deus? Às vezes a gente busca nas imagens, nos templos, nas velas acesas. Mas é errado fazer isso. É errado eu orar por uma imagem ou acender uma vela com intenções. É claro que nós sabemos que Deus não é isso. Mas a sua demonstração de fé, ela é íntima, ela é pessoal, e você pode fazer da forma que você achar melhor. Como que eu consigo expressar isso? Cada um de nós tem um jeito. Então, se nós sabemos que Deus é uma força, está em todo lugar, em toda parte, por mais que eu não acredite em Deus, eu não preciso, Ele não precisa, na verdade, que a gente acredite nele, porque Ele simplesmente existe. A justiça da reencarnação vai mostrar para nós que nem tudo está perdido, muito pelo contrário. A nossa vida ela é sempre reconstrução. Reconstrói porque nós somos espíritos e nós estamos num planeta de provas e expiações, e aqui com certeza nós vamos ter muitos dissabores na nossa vida. Dissabores esses que a gente não vai conseguir levar adiante. É muito bom perdoar, mas como é difícil perdoar. Quando a gente quer perdoar algo ou alguém, a gente tem que renunciar a nós mesmos. Por quê? Por mais que você esteja certo, ou que você esteja errado, mas não quer entender que está errado, quando você pratica o ato de perdoar, de tentar esquecer aquela mágoa, você tem que renunciar. Renunciar, passar uma borracha e seguir daqui para frente. Mas nem sempre a gente consegue, porque dói, porque machuca. E aí você começa a se perguntar: nossa, mas por que eu tenho que perdoar tal pessoa, sendo que ela fez maldade para mim? Se aquilo está vivo em mim, se essa raiva que eu sinto está aqui dentro. Mas a gente tem que levar em consideração, buscar a Deus, porque quanto mais você sente essa raiva, mais aquilo vai te consumir por dentro, mais aquilo vai te autodestruir. Então, o processo do perdão talvez seja um dos caminhos para a gente encontrar Deus, mas nem sempre a gente consegue, porque não é fácil. Se a gente for analisar boas notícias e notícias ruins, a que mais dá ibope é aquilo que é ruim, porque desperta curiosidade. Se eu falar para você de uma história de uma pessoa bem sucedida, que teve ali dificuldades na vida e conseguiu vencer, talvez alguém se interesse. Mas se eu falar da vida do outro ali, do meu vizinho, a grande maioria tende a ir para esse caminho. Porque a curiosidade é assim. Às vezes a gente não consegue pensar melhor nas coisas que a gente quer fazer. E a gente é muito bom. A gente tem muitos valores. A gente tem muita coisa boa para nós e para os outros. Só que a gente esquece. Porque a gente prefere ficar no momento de culpa. Porque se fulano fez isso, então tem que ser assim. A primeira coisa, e uma das formas de buscar a Deus, é se entender. Cada um de um jeito. Não é porque um teve uma reação que eu tenho que ser igual. Muito pelo contrário. A gente tem uma individualidade. Cada um de nós é diferente. E quando a gente fala que Deus é justo, é porque muitos desses dissabores que eu estou fazendo hoje aqui na minha vida, eu vou ter que reparar. Não porque eu tenho que fazer, mas porque o processo natural do progresso, ele exige da gente a reconstrução, refazer-se, reconhecer, seguir daqui adiante. Então não tem como, por exemplo, eu atravessar uma estrada se tiver um buraco nela. Não tem jeito, o caminho está ali, tem um espaço ali. O que eu preciso fazer? É igual no tempo de chuva, é necessário a gente fazer as obras, reconstruir, refazer devagar, aos poucos, com segurança, para aí depois a gente poder pisar com passos mais firmes. E a espiritualidade é muito ousada, quando ela vem propor para nós uma mudança. E de certa forma ninguém quer mudar. A gente quer ser do nosso jeito e se esquece que tudo que você pensa, tudo que você faz, reflete na vida do outro. Então a gente se revolta, a gente se sente só.
E a verdade é que, na maioria dos momentos em que você está sozinho, você se revolta, porque você fala: meu Deus, cadê os meus amigos, cadê minha família? Onde é que está Deus? Mas se a gente olhar para dentro, Ele está mostrando para nós o momento em que você tem que ser forte, porque aquilo é você que vai ter que passar. As boas pessoas vão aparecer na sua vida, mas você vai ter que deixar elas entrar. Porque se eu sou uma pessoa que só reclama, como que eu vou querer uma pessoa que dá bom dia para mim? A gente tem que saber o momento certo de falar, o momento certo de calar, o momento de ouvir. E ser uma pessoa espirituosa é ter presença, é saber ouvir, é estar vivo. Porque a gente fica nesse modo automático e esquece que a gente tem sentimento do outro também. Essa vida de internet é o que, né, a gente deseja mil coisas. Tudo bem, tem que desejar mesmo. Mas você está trabalhando para isso. Ou se estiver trabalhando para os seus objetivos pessoais, você está prejudicando alguém. Porque se estiver, repense. Repense, porque existem as obras que a gente vai ter que fazer e reparar. Eu quero uma estrada com asfalto perfeito. Mas e aí? E os buracos que eu estou deixando? Algumas vezes são difíceis, né, da gente ter esse tipo de pensamento. A gente vive aqui num planeta de provas, de expiações. E o andar sozinho não significa que está tudo perdido. Não, pelo contrário. A prova disso é quando a gente está na escola. Um exemplo clássico disso é na atividade escolar. Eu tenho ali os meus colegas, eu tenho os meus professores, eu tenho os orientadores, os supervisores, todos ali para de alguma forma dar uma assistência para mim. Então eu tenho um mapa, eu tenho onde buscar. Eu posso ter dificuldade em algumas matérias, o que é normal, mas eu também tenho facilidade em outras. Mas a questão é a seguinte: por mais que eu tenha todo esse aparato, todas essas pessoas me ajudando, na hora da prova, eu estou sozinho. Mas é nessa hora de estar sozinho que a gente não pode se sentir sozinho. Pelo contrário, tem horas que a gente tem que olhar para trás e falar, pensar, refletir. Eu estou aqui, mas eu tenho força para isso. E a escola é assim. Aí você fala: nossa, acabei de resolver uma pendência. Opa, tem outro ano. Novamente as provas, novamente os exercícios, e a vida na Terra é assim. Não tem jeito de ser diferente. Então a gente não pode se sentir desamparado e jogar a culpa em Deus, porque a vida é exatamente assim. Constante atividade. A gente não para nunca. E a gente não pode usar Deus como uma forma material. Porque a visão espiritual que a gente precisa ter é que a cada dia que passa, a gente pode estar conectado com o alto. É possível isso. Só que existem muitas situações que a gente vai viver que a gente vai perder o equilíbrio. Quem nunca xingou um político na televisão? Quem nunca duvidou dos sonhos ali de um amigo? O cara está ali compartilhando um segredo ou um objetivo, aí você fala assim: ah, esse cara não consegue. É normal. Isso acontece. E quem fica o tempo todo reclamando? Só reclamação. E aí? É claro que a gente pode mudar a nossa perspectiva de vida. Se eu estou reclamando daquele político, eu não volto mais nele. Ah, mas não resolve. Tá, pode não resolver, mas a minha parte eu vou fazer. Eu posso não apoiar o sonho daquele vizinho, daquele amigo meu, mas enquanto eu não apoio. Chico dizia, né? Foi um conselho de Emmanuel para ele: se não tem uma boa palavra, então fique em silêncio. E parar de reclamar talvez seja um dos caminhos para que a gente, mais fáceis, da gente de alguma forma se espiritualizar. Ao invés de reclamar, por que a gente não faz diferente? E as oportunidades estão aí, os caminhos estão aí. E o que eu posso perguntar para vocês é: onde a gente perde Deus? A gente perde muitas vezes nos excessos.
gente que trabalha demais, tem gente que bebe demais, outros reclamam demais. E aonde falta o equilíbrio, falta um pedaço de mim. Se o excesso é falta de alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado para que esse excesso não vá matando a gente aos poucos, porque é exatamente isso que acontece. Então, todo excesso vem de uma falta, então cuidado para não faltar com você mesmo, cuidado para não faltar com as pessoas que você ama. Essa é a mensagem clara do Evangelho, se conhecer. Ah, mas eu tenho raiva. Ah, é lógico, ninguém aqui é perfeito, todo mundo tem problema. Então, o convite que a doutrina espírita vem fazer para nós é, de alguma forma, olhar para dentro de si. Cada um do seu tempo. Muitas vezes eu só vou conseguir enxergar as minhas qualidades quando eu cair no buraco. E muitas vezes eu só vou buscar Deus quando eu estiver numa dor profunda, uma dor emocional. É naquele momento que eu chego e falo: meu Deus, por que você me abandonou? A maioria das pessoas só consegue encontrar as respostas depois de uma grande adversidade da vida. Mas é isso mesmo, cada um dos momentos. Porque Deus, ele está na consciência. Tem uma médica, psiquiatra, doutora Ana Beatriz Barbosa, que ela foi explicar no livro a aula de medicina que ela optou por ser psiquiatra. Eu achei uma das coisas mais lindas que pudesse ser falado e que para nós pode ser vivenciado também. Ela fala que estava na faculdade de medicina, já estava no 3º ano, e chegou um médico bem mais velho, já professor daquela universidade, escreveu no quadro a palavra consciência. E consciência, ele colocou debaixo dessa palavra outras 2 palavrinhas ali que mudam todo o sentido: estar e ser. Dentro da consciência, ele falou assim: estar consciente. O que é estar consciente? Estar consciente é o que nós estamos aqui agora. Está todo mundo vivo, acordado, de olhos abertos, ouvindo, sentindo ali o vento do ventilador. Então a gente está consciente, porque nós temos sinais vitais. Então, nós estamos conscientes, estamos vivos. E existe uma outra coisa muito diferente, que não dá para resumir em apenas um pequeno jogo de palavras, mas é o ser consciente. Estar consciente, todo mundo está aqui agora, estamos vivos. Somos seres aqui que têm vida. A gente está ouvindo. Eu sei que eu estou num salão fechado com janelas abertas, porque eu tenho essa consciência. Agora, ser consciente não é diferente de buscar Deus. Por quê? Ser consciente é saber qual é o teu papel no lugar que você está. Aonde eu estou agora? Eu estou num lugar que eu não quero estar. Odeio o meu trabalho. Ótimo. Alguma coisa você pode ensinar também. Ou você está aqui para aprender. Mas se você é consciente de si e aquele ambiente não te agrada, é você que tem que ter força para mudar a tua realidade. Ser consciente é saber que eu estou aqui, tenho problema, mas a partir do momento que eu me entendo como pessoa, que eu entendo os meus valores, eu não preciso aceitar as dificuldades da vida. Eu posso muito bem lutar para seguir adiante. E seria muito bom se tivessem mais pessoas assim comigo, pessoas que me incentivam, mas se não for possível, a trajetória é minha. E eu quero dizer, ser consciente é saber qual é o seu papel. E muitas vezes eu só vou conseguir saber qual é o meu papel depois de grandes decepções. Emmanuel nos alerta. Ele dá uma mensagem que eu acho linda. Ele fala assim para nós: estuda, observa, raciocina e medita. Ser consciente para sintonizar e filtrar tudo que está ao meu redor. Sintonizar para saber o que é que eu estou, onde que eu estou, com quem eu estou. E filtrar para me fazer as boas escolhas. Porque a gente também é. Tem dia que eu, pelo menos, acordo tão feliz e falo: nossa, que maravilha, hoje eu vou trabalhar, meu dia vai ser bom. Que maravilha, eu vou
né, caminhando, vendo aquele sol. Que vontade de viver que dá. Meu Deus, como eu sou grato pela vida. Mas tem dia que eu acordo e penso, nossa, vou vir. Oh meu Deus, me leva embora. Quero ir embora hoje. Está tudo certo. Porque a gente tem momentos altos e baixos. A gente tem humor. A gente não pode estar bem todo dia, porque a gente é humano, a gente não consegue. Mas nesse dia que eu estou ruim, nesse dia que eu não quero ver ninguém, que eu não quero falar, eu não quero olhar para os outros, porque eu tenho esse direito, que eu possa ser consciente de que, por mais que o meu dia seja amargo, eu não tenho o direito de destruir o dia do outro. Porque é muito ruim você conviver com pessoas assim. Você está ali animado, querendo fazer algo, já vem aquela chave de negatividade. Você tem o direito de estar ali, mas não apaga os outros. Tem uma mensagem naquele livro Renovando Atitudes. Eu gostaria de ler para nós. O capítulo chama-se Ligar-se a Deus. E a mensagem é bem clara. Né? Começa assim: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tomar contato com Deus em nós possibilita trazer a nossa visão atual numa translúcida consciência, que nos permite reavaliá-la convenientemente. Possibilita igualmente localizar os enganos e reformular as percepções, para que possamos identificar a realidade tal qual ela é, pois viver ignorando o significado de nossos atos e impulsos é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. Cultivar o reino espiritual em nós facilita escutar a verdade que Deus reservou para cada um de suas criaturas. Também no cultivo desse reino, aprenderemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra intensamente. Paulo de Tarso escreve aos Efésios: que Deus ilumine os vossos olhos, os vossos corações, para saberes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Buscar a Deus com os olhos do coração. A expressão paulina é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreve em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante. Entregar-nos, a partir daí, a sua orientação e sabedoria, sem restringirmos a resultados esperados. Essa é a forma mais consciente de orar. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração. É escutar a Deus no âmbito da vida. Então, se eu começo a entender que Deus também está em mim, eu posso buscá-lo nas minhas preces, nos meus sentimentos. Nos sentimentos que muitas vezes me enganam. Se eu estou com raiva, se eu não consigo perdoar, que eu peça para o outro: tira isso de mim, me ajuda a seguir, gente. Eu não quero me destruir, pelo contrário, eu quero seguir na marcha do progresso. E a marcha do progresso é sempre evolução. Então, que as mazelas do mundo não apaguem o meu brilho, que a gente pare de ficar lembrando de coisas que não valem a pena, mas pelo contrário, a obra de Cristo é reconstruir, recomeçar, refazer. E quando a gente se espiritualiza mais, a gente vai entender que é possível fazer isso. É possível se esforçar um pouquinho mais. E dá um colorido, um sentido diferente na vida, não só na minha, mas daquelas pessoas que eu amo. E se eu quiser ser o dono de mim, das minhas escolhas, que eu possa fazer elas com segurança. Quando eu descubro o meu verdadeiro propósito na Terra, quando eu sou consciente do que eu sou, as coisas tendem a fluir na marcha do progresso. Deus está em mim, e se eu quiser, depende só de mim fazer merecer cada oportunidade que a vida vai me dar.
E diante de tudo isso, diante de pouca coisa, a gente começa a se conhecer nos momentos só. Às vezes eu não consigo ter ali uma liberdade comigo mesmo, porque a gente não procura, a gente não conhece, a gente esconde os nossos próprios sentimentos. A espiritualidade vem nos libertar disso, não pelo contrário. O convite é: conheça-te. Ah, mas eu fiz muita coisa errada, prejudiquei muita gente, então reconstrua-se. Ah, mas eu não quero. Bom, aí já é um esforço. Se você quiser, o céu vai te ajudar. Pede ajuda ao céu, o céu te ajudará. Lembrando que a força tem que primeiro vir de nós. E a espiritualidade mostra para nós que o caminho da reconstrução não é tão perverso como a gente pensa que é. Quando a gente consegue perdoar alguém e a gente se liberta daquela mágoa, que é muito difícil, mas quando a gente consegue, meu Deus, é como se você não tivesse mais que carregar aquela mágoa pesada. Só que o processo do perdão pode começar hoje, nem sempre a gente consegue. Aqui a gente vive com diversas categorias de espíritos, os mais adiantados, os mais atrasados, e a gente vê aqui na nossa cidade, a gente vê aqui no nosso país, tanta coisa acontecendo, tanta coisa ruim. Como que eu vou perdoar alguém que tira a vida de quem eu tanto amo? Não é fácil. Por isso que o processo do perdão não é do dia para a noite, mas também aquela mágoa que vai invadir o nosso corpo, vai entrando na nossa alma, ela não é benéfica. Então, nesses momentos, quando eu não consigo perdoar, eu não consigo agir, a única coisa que eu posso buscar é Deus. Outras pessoas podem buscar de outras formas, outras pessoas querem buscar de uma forma mais material, e às vezes acabam caindo nos vícios. E é muito fácil a gente cair no vício. Eu digo que a droga é a mais perigosa e a mais perversa de todas é aquela que vende na padaria, que vende no bar, que vende ali no posto de gasolina, que é um produto. A gente começa mal, de repente perde o controle, e quando vai ver, a nossa vida caiu. Você perde o controle de si mesmo. E é muito fácil a gente perder a nada. Muito fácil. Então, você conhecer ou buscar a Deus exige de nós ali um certo equilíbrio. Então, para que a gente não possa se revoltar com as adversidades da vida, a gente tem que entender o seguinte: que eu possa buscar, que eu possa ter sabedoria, e que, por mais escuro que seja o caminho, tem uma luz que vai me iluminar. Se eu quiser, se eu puder. Nem sempre a gente consegue sozinho, mas aí Deus coloca outras criaturas no teu caminho para te ajudar. Mas para isso, eu preciso recebê-las. Durante o nosso percalço aqui, durante cada problema que a gente passa, de alguma forma, Deus manda pessoas para nos auxiliar. Mas muitas vezes o nosso coração doído, nosso sentimento está ali na mágoa. A gente não consegue ver, não consegue enxergar. A gente quer grandes milagres na nossa vida, e a espiritualidade emocional assim não assim funciona. O milagre está aqui, você está encarnado, vivendo uma experiência espiritual, porque nós somos espíritos encarnados, e a cada situação que você viver, isso vai servir para o seu progresso. Eu não consigo entender o que é alegria plena se eu não passar por isso. Eu não consigo muitas vezes buscar a Deus se eu não estiver ali, com dificuldade. E não que Deus queira que você busque Ele na dor, muito pelo contrário. É que a gente só busca na dor. Então, em todos os momentos, a gente precisa aprender. A doutrina espírita vem dizer para nós o seguinte: nada está perdido, pelo contrário. É possível reconstruir, é possível recomeçar, desde que você, de alguma forma, entenda o seu propósito na vida e desde que você esteja consciente do que você é. Essa é a mensagem que a espiritualidade traz para nós. E nem sempre a gente está com o coração aberto para isso. Os espíritos mostram para nós, inúmeras vezes, o auxílio que a gente tem na Terra, mas a gente não consegue chegar. Aí quando a gente chega lá no plano espiritual,
é mostrá-lo para nós. Mas por isso, o objetivo maior de buscar a Deus talvez seja ser consciente de quem a gente é, do que a gente pode ser. E lembrando que se a gente vive numa sociedade aqui, onde falta é que está sobrando em algum lugar. Então, se existe a fome no mundo, está faltando um lugar para estar sobrando no outro. Quando a gente tem a consciência do que somos, a gente vai conseguir um equilíbrio. Mas isso é um processo milenar, não é tão fácil. A gente ainda está envolvido nos nossos sentimentos por um processo evolutivo. Quem sabe nas próximas vidas, quem sabe nos próximos planetas que a gente for reencarnando, a gente consegue entender um pouco melhor isso. Mas para entender, eu preciso conhecer. Então, buscar a Deus é todos os momentos, em todas as horas. Pode ser numa igreja, pode ser dentro de casa, mas lembre-se, qualquer momento, qualquer lugar, é um momento de buscar Ele. Buscar energia, buscar força para seguir adiante. E diante de tanta coisa ruim que vai acontecendo, a gente possa, de alguma forma, confortar quem sofre. Porque amanhã pode ser que esteja sofrendo. Então, se amanhã eu sofrer, eu quero muito que eu consiga ter resiliência, que eu consiga ter força. E tudo que eu aprendi com a doutrina, tudo aquilo que eu vou aprendendo do Evangelho, eu possa não apenas ler, mas praticar. E isso é o exercício da vida. É isso que o Espiritismo vem abrir os nossos olhos. Olha, problema você vai ter com qualquer um aqui, mas você pode vencer se quiser. Então, que a gente tenha sabedoria de ser o que somos. Buscar os nossos valores, independentemente do que o outro acredita. E lembrando sempre que Deus não precisa que você acredite nele, muito pelo contrário. Deus não tem explicação. Eu digo que Deus não tem como a gente descrever em palavras, mas Deus é uma experiência. Se você estiver disposto a viver essa experiência grande, que é a espiritualidade maior, independentemente de você ser espírita ou ter religião, Deus está em todo lugar, em toda parte. Se você quiser senti-lo, você vai conseguir. Mas eu quero? Será que é possível? Porque a partir do momento que eu sinto, automaticamente eu sou convidado a marchar para o progresso. E aí já não depende dele, já não depende dessa força, depende só de mim. E é isso que a gente vem buscar. É isso que de alguma forma o Evangelho vai mostrar para nós. E a mensagem que eu tenho para vocês essa noite é essa. Vamos de alguma forma buscar a Deus. Cada um do seu jeito, da sua forma, do seu entendimento. Se a gente conseguir pelo menos buscar um pouco de paz aonde a gente vai, ou então pelo menos levar um pouco de paz. Se a gente conseguir ser mais diplomático, ao invés de botar a lenha na fogueira, mas pelo contrário, vamos apaziguar isso aqui. Os ânimos estão alterados, ou então, peraí, vamos intervir, vamos esperar a poeira baixar, e depois a gente pensa no que faz. Se a gente ter esse tipo de sentimento, com certeza, você está caminhando para buscar a luz, para o seu caminho, para o caminho sobre isso. Porque o caminho do progresso, ele exige atitude. E essas atitudes são das menores possíveis. São as mais insignificantes, que têm resultados grandiosos lá na frente. Se a gente conseguir entender isso, a mensagem do Cristo com certeza vai ser praticada. E isso é o que a espiritualidade vai mostrar para nós. Que eu seja consciente do que eu sou. Isso é o que eu queria passar para vocês essa noite. Que a gente possa hoje voltar para as nossas casas consciente daquilo que nós podemos ser. Se eu quiser, eu transformo. E isso não é clichê, frases motivacionais. Não. Se você estiver duvidando disso, eu lanço um desafio. Comece a praticar isso agora. Vocês vão ver como que a realidade de vocês vai mudar. Comece nas pequenas coisas. Comece levando pequenas palavras, mas verdadeiras. Leve sentimento para onde for. Com certeza, vocês vão ser correspondidos. A ingratidão vai vir de alguns. Mas aí, quando eu me sintonizo com Deus e eu entendo o meu papel, eu não preciso da gratidão dele. Eu preciso de força para continuar. E que mais pessoas possam seguir nesse caminho do progresso.
Mas para outras pessoas seguirem, eu também vou ter que andar junto nessas estradas esburacadas. Mas se eu tropeçar, eu tenho certeza que alguém vai me ajudar a levantar. Porque se alguém cair na minha frente, eu vou ajudar o cara a levantar. Porque eu quero ajudar. Não porque tem que ser bom para na próxima vida você ser recompensado. Não é moeda de troca que a gente está falando. Muito pelo contrário. Você tem que ajudar se você realmente tem ali disponibilidade de entender o outro. Eu vou te ajudar porque eu quero, não porque Deus vai me recompensar. Não. Se Ele for me recompensar, é problema dele. Mas eu estou fazendo porque eu quero ser. Eu tenho consciência do que eu posso ser. Eu agradeço a cada um de vocês. Vamos agora para o prece final. Pedindo a Deus, aos Espíritos amigos, que nesse momento, essa energia que está aqui nessa casa, eu possa levar comigo para onde eu for. Que a minha semana possa ser recheada de bênçãos e que eu possa lutar com progresso. Pedimos aos Espíritos, aos benfeitores espirituais, que nos ajudem quando o desânimo bater. Que eu possa ser consciente do meu papel aqui. E que assim seja.